o antagonista nas eleições 2024. E vamos começar o programa já falando sobre a polêmica dos últimos dias que diz respeito ao apoio de vários deputados alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro à candidatura de Pablo Marçal. Desde a semana passada, nomes da direita como Ricardo Salles, Nicolas Ferreira, Marco Feliciano, Zé Trovão, têm manifestado apoio explícito à candidatura de Pablo Marçal. É bom lembrar que em São Paulo, o ex-presidente Jair Bolsonaro apoia o Ricardo Nunes, do MDB. Matheus, solta por gentileza aí o vídeo do Marco Feliciano explicando esse apoio dele à candidatura de Pablo Marçal. Eu sou o pastor Marco Feliciano, deputado federal de São Paulo com 4 mandatos. Sempre defendi meus pensamentos e a minha crença com toda a minha força. Eu já apanhei literalmente para defender o nosso pensamento conservador e você sabe disso. Eu já dei provas da minha lealdade e fidelidade. E eu sei que seria 1000 vezes mais cômodo para mim ficar calado nesse momento do que falar o que eu vou falar aqui. Mas eu não sou covarde. Eu já sofri injustiças e sei como é ruim não ter ninguém do nosso lado. Estou com algumas perguntas entaladas aqui na garganta. Nós vamos eleger um prefeito ou consagrarmos um pastor de igreja aqui em São Paulo? Pergunto isso porque a fé e a forma de crer em Deus de um candidato está sendo questionada. A fé de Pablo Marçal. Por que cobra um posicionamento sobre impeachment de um ministro do STF de um candidato, mas não cobra o mesmo dos outros candidatos? Falo isso porque só um candidato é cobrado. Pablo Marçal. Por que atacam um candidato com discurso conservador e não atacam um candidato do partido de extrema esquerda, que é a personificação de tudo aquilo que nós, cristãos e conservadores, condenamos, mas atacam Pablo Marçal? Eu peço, portanto, aos meus amigos, políticos e religiosos, a quem sempre dediquei minha lealdade, sempre mostrei minha fidelidade e a quem sempre dei o meu respeito, que nesse momento respeitem a minha opinião. Não é justo ver a imprensa esquerdista destilar ódio contra Pablo Marçal e ficar quieto. Não é justo ver a máquina pública ser usada para destruir a reputação de quem não tem nem tempo de TV para se defender e a gente ficar quieto. Não é justo ver Pablo ser atacado e ficar calado. Não é justo. Eu sou amigo do Pablo há muito tempo. Não é justo eu ficar calado. Tá aí. Outro que se manifestou foi o deputado federal Ricardo Salles. Matheus, solta por gentileza aí o Ricardo Salles. E isso tem uma série de consequências. Quando se criam serviços e produtos ruins, superfaturados, com dispensa de licitação, quem paga é você. Quem paga essa conta é a sociedade. Quem paga a conta da corrupção, do aparelhamento, né, é a sociedade. E esta doença recorrente de aparelhamento pelos esquemas, pelo sistema, né, pela essa máquina, esse mecanismo, como diz o filme, isso precisa acabar. E para isso acabar, você não pode reeleger essas pessoas que nasceram e cresceram dentro desta lógica e que só se apoiam entre si. Por que eles se fecham tanto no poder e não deixam políticos sérios e honestos galgar impostos? Fazem de tudo para esse pessoal não conseguir. A gente consegue, em muitos casos, eleger gente boa. Elegemos o Tarcísio aqui no estado de São Paulo, elegemos o presidente Bolsonaro, mas há uma grande resistência para que isso aconteça. Isso não acontece facilmente. E por quê? Porque justamente esse pessoal que aparelha a máquina pública, que desvia, que faz lobby, que faz desvios, que faz superfaturamento, esse pessoal não quer renovação, não quer alternância de poder. E para eles tanto faz se o cara é de direita, que é de esquerda. Aliás, eles até preferem a esquerda. Eles não vão dizer, mas eles preferem os candidatos de esquerda, porque justamente os candidatos de esquerda é onde tem a maior chance de fazer esquema. Portanto, meus amigos, eu queria deixar aqui neste vídeo uma mensagem. Não reeleja gente do sistema, não reeleja gente do centrão, não reeleja gente do mecanismo. E é fácil de identificar quem é do mecanismo, quem é do sistema, quem é do centrão. É só fazer uma bela reflexão que você entende rapidinho quem está há muito tempo ganhando muito dinheiro na política, fazendo uma série de acordos, contratações, indicações, né? Coisas muito duvidosas que acontecem por aí e que a gente assiste, infelizmente, muitas vezes sem chance de poder
atuar. Mas nas eleições é a hora de você chacoalhar tudo isso. Um abraço a todos e até mais. Tá aí. Essa gravação foi feita nas redes sociais do deputado federal Ricardo Salles, deputado que está ao vivo com a gente aqui no Meio Dia em Brasília. Deputado Ricardo Salles, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Sempre um prazer estar com vocês aqui. Deputado, a pergunta que eu lhe faço é uma dúvida que eu recebi de vários eleitores. Essa manifestação de voto para Pablo Marçal significa uma traição em relação ao Jair Bolsonaro ou é necessário você dividir, você separar o que é uma questão central, uma questão local em São Paulo, de uma questão central que é a direita, que é a política da direita para 2026? Não é traição de jeito nenhum. Eu fui, sou e continuarei sendo apoiador e defensor do presidente Bolsonaro em tudo. Entretanto, quem trai o Bolsonaro é quem o colocou nessa armadilha. Colocou o Bolsonaro nessa fogueira de ter que apoiar alguém que não nos representa. Criaram uma narrativa, encapsularam o Bolsonaro dentro dela, interessa para o Valdemar, para o Antônio Carlos Rodrigues, para todos esses que mandam no PL aqui na capital, encapsular o Bolsonaro nessa narrativa. O Nunes nunca foi de direita, não é de direita, é do MDB, que é um partido que tem 3 ministérios no governo Lula. Tinha Marta Suplicy, aliás, o Antônio Carlos Rodrigues era suplente da Marta Suplicy, foi ministro da Dilma, ou seja, a ligação deles, do PL, com o Nunes, passa bem pertinho no PT. Portanto, esta ligação é que é a traição ao Bolsonaro. Eu tentei avisar isso de todas as formas, dizer que nós não deveríamos deixar de ter candidatura própria, né? Reconheço totalmente a legitimidade, a força, a liderança do presidente Bolsonaro, mas com relação à cidade de São Paulo, induziram o presidente Bolsonaro a erro, fizeram com que ele viesse para uma armadilha que ele não deveria estar. E realmente não acho que quem manifesta, por diferentes razões, o seu não desejo de ver o Nunes reeleito, ninguém está traindo o Bolsonaro de maneira nenhuma. Agora, deputado, o senhor fala aqui que criaram, né, uma armadilha para o ex-presidente. O senhor está falando especificamente de quem? De Antônio Carlos Rodrigues e de Valdemar Costa Neto? Sim, vários outros que estão envolvidos nessa narrativa de que precisava apoiar o Nunes porque a direita não ganha em São Paulo. Isso é mentira. Eles não queriam um candidato de direita, eu ou algum outro da ala bolsonarista do PL que fosse honesto, porque, obviamente, essa turma gosta de estar envolvido, é o que diz o vídeo, inclusive, que eu gravei, essa turma gosta de estar envolvido na máquina pública. Tem subprefeituras, mais de uma, tem secretarias com o Nunes, toca a verba de marketing da prefeitura, a verba de campanha, ou seja, esses interesses é que fizeram com que se forçasse a mão para o Bolsonaro ter que apoiar o Ricardo Nunes, que não é, jamais foi, nem nunca será um candidato de direita. Agora, deputado, para encerrar, e te agradeço mais uma vez pela sua participação, para 2026, eu sei que ainda é cedo, né, para a gente falar sobre isso, mas o cenário que se desenha é o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível, há a possibilidade ainda dele reverter essa inelegibilidade, mas nesse momento é um cenário difícil, e você tem o Pablo Marçal como um player importante para 26. Nessa situação, Bolsonaro e Marçal, caso Marçal opte por uma candidatura majoritária, só apoiaria o Pablo Marçal, mesmo afrontando o Jair Bolsonaro, ou só acredita que pode ter um acordo ali do Jair Bolsonaro com o Pablo Marçal para 26? Veja, a condenação do Bolsonaro é absurda e se houver justiça nesse país, ela será revertida. Bolsonaro, presidente, não há a menor hipótese de eu apoiar nenhuma outra pessoa que não seja o presidente Bolsonaro. Isso não há dúvida, que eu apoiarei sempre o Bolsonaro quando ele for candidato, para qualquer coisa que ele for candidato. Torço, acho que é o correto e espero, repito, que se houver justiça nesse país, ele reverte essa inelegibilidade e concorre para a vitória em 2026. Deputado, uma última pergunta lá de São Paulo, do nosso Duda Teixeira. Duda, seja bem-vindo. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, Ricardo Salles. O Wilson fez uma pergunta sobre a traição, uma possível traição ao Bolsonaro, o senhor explicou, mas eu pergunto sobre a traição ao Partido Novo, porque o senhor é filiado ao Partido Novo, o Partido Novo tem como candidata Marina Helena aqui em São Paulo. O senhor não deveria apoiar a Marina Helena? Olha, a Marina Helena é uma boa candidata, uma boa moça, mas tem 2% dos votos.
para a gente evitar que o Centrão continue no poder, para a gente evitar que o Centrão continue a aparelhar a cidade de São Paulo, assim como faz em vários outros municípios, é preciso que um candidato de fora do Centrão, com chances matemáticas de furar esse bloqueio, entre. E essa chance matemática se encontra no colo do Pablo Marçal nesse momento. Fosse a Marina a candidata ali matematicamente na beira de furar essa bolha, certamente teria o meu apoio integral.